Miriam já por aqui, né, Juliana? Porque essa decisão, esse anúncio saiu ontem, tarde já da noite, Miriam. Então traz pra gente aí os detalhes, como é que vai ser essa privatização para fazer caixa para o governo? Olha, o mecanismo será assim. As 14 usinas que deixaram de ser da Eletrobras, passaram a ser da União, e a Eletrobras só administrava em regime de cotas, isso na MP 579, uma coisa meio complicada. Elas voltam a ser da Eletrobras. Então, a Eletrobras tem um aumento de ativos. Aí ela faz uma emissão primária de ações, lança ações no mercado. Aí, hoje o governo tem 63% do total do capital, passa a ficar minoritário. E o governo vai ficar com uma golden share, quer dizer, uma ação de ouro, em que ele vai poder vetar algumas decisões mais importantes. Então, é isso aí que será importante, porque assim, parece muito com o caso da Vale. O governo vendeu o controle, mas ficou minoritário e com uma ação que decide exatamente nas questões mais importantes. Essa privatização, esse dinheiro que a Eletrobras vai arrecadar com essa venda de ações, ele vai entregar ao Tesouro em troca daquelas usinas que passam a ser da Eletrobras. Ontem, ele anunciou isso depois do fechamento do mercado no Brasil. Mas o mercado estava aberto nos Estados Unidos. Aí lá as ações subiram 20%. Já teve impacto. Agora, o caso da CEMIG, há o risco do governo ceder à pressão política sobre a venda da CEMIG? Há o risco, ontem os sinais ficaram claros, porque o senador Aécio Neves começou a conversar com várias pessoas, conversou com o presidente, conversou com o ministro do Planejamento. A bancada mineira se uniu, independentemente do partido, para defender a ideia de que o governo não faça o leilão das usinas hidrelétricas que eram da CEMIG. Que devolva a CEMIG em troca de o pagamento que a CEMIG faria. Só que a CEMIG não tem uma operação estruturada, não apresentou como é que vai pagar e quer que o BNDES financie. Então, se o governo vai privatizar no lado da Eletrobras, ele não pode ajudar a aumentar a estatização na CEMIG com o dinheiro do BNDES. É o contrário, se ele fizer uma contradição enorme. Mas a pressão política está grande e ontem a AGU deu um sinal porque ela pediu para não votar uma decisão que estava no STF e que favoreceria provavelmente a União nesse caso. Então, vamos aguardar, né, Miriam? Obrigado. Obrigada, Miriam. E o Procurador-Geral da República atendeu o pedido do Ministério Público Federal no Rio, pedindo ao Supremo que afaste o ministro Gilmar Mendes de casos que envolvem 2 empresários de ônibus que são investigados na Operação Ponto Final por corrupção. Vamos falar de novo com a Juliana, porque os procuradores mostram que Gilmar Mendes tem relação com os investigados. Ô Chico, o Ministério Público diz que as ligações do ministro com os investigados impedem que Gilmar Mendes exerça suas funções com imparcialidade. Rodrigo Janot pede a nulidade de todas as decisões que Gilmar tomou nesse processo sobre Jacob Barata Filho e Leles Teixeira. Os pedidos de suspeição serão analisados agora pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. O Procurador-Geral da República argumentou que o ministro Gilmar Mendes tem vínculos pessoais com Jacob Barata Filho e Leles Teixeira. Eles são suspeitos de envolvimento com corrupção no setor de transportes do Rio de Janeiro. Na sexta-feira passada, Gilmar Mendes concedeu liberdade aos 2, a Justiça Federal do Rio mandou prender e o ministro deu de novo habeas corpus, soltando os 2. Janot descreve relações pessoais, uma sociedade empresarial e mensagens confirmando a proximidade. O Ministério Público diz que Gilmar Mendes, em 2013, foi padrinho de casamento de Beatriz Barata, filha de Jacob Barata Filho, e que o noivo é filho de Francisco Feitosa de Albuquerque Lima. Francisco é cunhado de Gilmar, irmão da esposa do ministro Guiomar Mendes. A Procuradoria-Geral da República diz ainda que os vínculos são atuais e ultrapassam a barreira dos laços de cordialidade e atingem a relação íntima de amizade. A assessoria do ministro Gilmar Mendes disse por meio de nota que as regras de impedimento e suspeição às quais os magistrados estão submetidos estão previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal, cujos requisitos, segundo a nota, não estão preenchidos no caso. Ana, Chico. Falando de outra investigação, o senador Romero Jucá, líder do governo e presidente do PMDB, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na Operação Zelotes, que apura a venda de medidas provisórias no Congresso. Romero Jucá responde a 14 inquéritos. Esse, Juliana, é o primeiro desses 14 que vira uma denúncia.
E o que vem pela frente, né, Ana? Agora o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, vai notificar Romero Jucá e levar o caso para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Se os ministros aceitarem a denúncia, aí o líder do governo no Senado, Romero Jucá, vira réu. O senador Romero Jucá, do PMDB, responde atualmente a 14 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E este é o primeiro em que o Ministério Público Federal apresenta uma denúncia. Os procuradores apontam fatos descobertos durante a Operação Zelotes, que apura fraudes no CARF, o Tribunal de Recursos da Receita Federal. E acusam o senador de ter alterado uma medida provisória de 2013 para favorecer o Grupo Gerdau, que atua no setor de aço. Jucá foi o relator dessa MP que propôs mudanças em regras de tributação de lucros de empresas no exterior. Os investigadores afirmam que uma dessas alterações teria sido sugerida pela Gerdau e que, em contrapartida, o Grupo Gerdau teria feito doações eleitorais ao PMDB. Só para o diretório estadual do partido em Roraima foram R$150 mil em 2014. O filho do senador, Rodrigo Jucá, concorreu ao cargo de vice-governador de Roraima naquele ano, mas perdeu a eleição. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, também foi denunciado nesse caso. A denúncia aponta a suposta prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, responsável pelos processos das Zelotes no Supremo. Caberá a ele notificar os acusados a apresentar resposta a essa denúncia e levar o caso para julgamento na segunda turma do tribunal. Se os ministros da turma aceitarem a denúncia, Jucá vai virar réu no Supremo. Romero Jucá afirmou que é inocente. Eu estou muito tranquilo contra qualquer denúncia, né? Encaro isso como um ato de despedida, né, do procurador-geral, e quem fala sobre essas questões jurídicas é o meu advogado. Não tenho nenhum temor, tenho toda a tranquilidade do mundo e espero que o Supremo analise as questões, porque vai ver que não há nenhum motivo para isso. A aprovação da medida provisória 627, no entanto, continua sendo investigada. Para os procuradores, o caso ainda pode gerar outras denúncias do Ministério Público Federal. Cláudio Melo, ex-executivo da Odebrecht, por exemplo, relatou em sua delação premiada pagamentos em dinheiro vivo a Romero Jucá por causa dessa medida provisória. Eu discuti com o Marcelo Odebrecht e foi autorizado, foi a monta de R$5 milhões. Nas planilhas, esse codinome exportação que surge aqui é o codinome que a empresa deu para o assunto. Tá certo? Acredito que eu também possa ter entregue também algumas senhas a ele, com certeza. A ele quem? O senador Romero Jucá. A defesa de Romero e Rodrigo Jucá afirmou que não há na investigação nada que aponte que a doação ao diretório do PMDB seja uma contrapartida. A Gerdau afirmou que possui padrões éticos rigorosos na condução de pleitos junto a órgãos públicos e que, em relação à medida provisória, participou com outras empresas de discussões sobre o tema de forma legítima e dentro da lei. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. A Agência Nacional de Saúde quer mudar o padrão da consulta médica dos planos para tentar conter a obesidade. Rodrigo Bocardi, de São Paulo, bom dia. Em toda consulta, qualquer médico vai ter que medir o percentual de gordura do paciente a partir de agora? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, viu? É importante deixar claro que a nova rotina vale para quem tem plano de saúde, né? Essa medida da ANS tem como objetivo prevenir todas as doenças que o excesso de peso possa provocar, além, claro, de evitar gastos com a saúde. Quase 20 anos frequentando o médico regularmente, por uma deficiência da tireoide. Mas foi só há 10 anos que a Clélia descobriu que também era diabética, quando passou mal, com uma taxa de açúcar no sangue alta demais. Altíssima. Aí foi aquele susto, foi o pessoal, eu fui parar na UTI, né? O diabetes que a Clélia vai ter que controlar por toda a vida é só uma das doenças que o excesso de peso pode provocar. Ele também é associado à hipertensão, problemas cardíacos, lesões nos ossos, nas articulações, à depressão. O Ministério da Saúde viu a obesidade crescer quase 12% nos últimos 10 anos. 30 milhões de brasileiros adultos sofrem hoje com a obesidade ou o excesso de peso. Para conter esse avanço, a ANS, que regulamenta os planos de saúde, quer estabelecer uma nova rotina, que todo paciente, em toda consulta, seja pesado, medido e que o percentual de gordura e o índice de massa corporal sejam calculados.
começar a abordar, a tratar, a entrar com medidas de dieta, a incentivar a atividade física. Não é só dar um tapinha nas costas e dizer precisa fechar a boca. Não, a gente tem que abordar de uma maneira mais adequada esses pacientes para justamente ter uma prevenção para o futuro. Tá certo que a consulta pode demorar um pouco mais, pelas medidas, depois pelo cálculo do índice de massa corporal e até para as orientações que sejam necessárias. Mas no futuro, isso pode significar, na verdade, economia de tempo em consultas médicas, em novas vindas ao consultório, para não falar na economia em gastos com saúde. Entre as pessoas que têm planos de saúde, 17% são obesas e mais da metade está acima do peso. A Abrange, a associação que reúne as empresas, apoia o trabalho que está sendo feito pela ANS. Um grupo de trabalho prepara uma ferramenta eletrônica para padronizar orientações e tratamentos. Então, a gente orienta as operadoras a trabalharem com programas de promoção e prevenção, discutindo a importância de redução de custos, não só quando a pessoa fica doente, mas mesmo saudável, quando ela já apresenta um excesso de peso e obesidade, que a gente sabe que são pessoas que podem desenvolver outras doenças. A Abrange e a Fena Saúde, que reúne operadoras de planos, também estão participando das discussões e apoiam a iniciativa da ANS. Segundo a Fena Saúde, as novas diretrizes vão tratar o obeso antes da cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Antes que ela seja a melhor opção. A ANS prevê que o trabalho esteja concluído até o fim do ano. Chico e Ana, tudo que os planos puderem fazer pelos pacientes é sempre bem-vindo, né? Prevenção é sempre o melhor caminho, né, Rodrigo?